E a pergunta que não quer calar sobre microagulhamento é: microagulhamento é capaz de causar flacidez ou envelhecimento? Te respondo agora mesmo. Eu sou Rico Porto e esse é o Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética. Estética Lovers Podcast, apaixonados por estética. Ué, que história é essa, Rico Porto, de microagulhamento causar envelhecimento ou flacidez? Pois é, o pior de tudo é que é uma grande verdade. Como assim? Meu Deus, o microagulhamento não foi feito para combater, prevenir o envelhecimento e a flacidez? Sim, mas o microagulhamento não é massagem. O microagulhamento ele promove uma degradação tecidual, ele promove a perfuração de membranas de células. Sabe o que acontece com uma célula quando você perfura a membrana dela? Ela morre, ela não ressuscita. Uma célula, quando perde a sua membrana, ela morre. E quando uma célula morre, ela libera restos mortais. Ela libera aí os restos mortais, que são os fosfolipídios. Esses fosfolipídios se transformam, adivinha em quê, pessoal? Radicais livres. Qual é o papel do radical livre? Se unir às células saudáveis, desestabilizar a composição química dessas células saudáveis, matar essas células saudáveis que vão liberar novos fosfolipídios que se tornarão em radicais livres que se unirão às novas células saudáveis. E esse ciclo não para. Radical livre sendo produzido em larga escala. O processo inflamatório que está acontecendo ali está produzindo radicais livres. Então, se você não entrar com a ação antioxidante, olha a dica do especialista para você. Se você não entrar com ações antioxidantes junto com o teu processo de microagulhamento para a indução percutânea de colágeno, o teu resultado vai ser muito abaixo do que poderia ser. Então fica aí essa mega dica para vocês. Eu, Rico Porto, não faço nenhum microagulhamento sem introduzir uma fonte de antioxidante junto. Nem microagulhamento para drug delivery e nem microagulhamento para indução percutânea de colágeno. No drug delivery, porque eu quero evitar a formação de hipercromias pós-inflamatórias, e na indução percutânea de colágeno, além disso, também eu quero promover uma produção colágena. Pensando em antioxidante, não tem como falar de outro que não seja vitamina C. Claro que nós temos vários outros antioxidantes, mas pensando em indução percutânea de colágeno, é vitamina C. Por quê? Porque a vitamina C, além de ser um antioxidante incrível para combater os radicais livres, ela também vai agir diretamente no processo de produção de colágeno, tendo em vista que eu preciso de lisina, prolina e ácido ascórbico. A vitamina C também é um dos fatores incríveis aí na condução de outros princípios ativos. É um carreador muito eficiente, potencializa a ação de tudo que vem depois dela. Vitamina C é nutritivo, vitamina C é iluminador, vitamina C é vida. Então não faço nenhum microagulhamento para indução percutânea de colágeno sem adicionar a vitamina C antes mesmo do produto específico. Mais uma super dica aí para vocês. Outra dica que eu preciso dar para vocês também é sobre um conceito muito importante que é muito confundido entre profissionais e leigos, tá? E que separa também profissionais de leigos, tá? Que é a questão do reparo tecidual. O reparo tecidual, ele é um conceito universal, ou seja, é uma substituição de tecido morto ou necrosado por outro. É isso. Basicamente, a substituição por outro. Parece até redundância, né? Substituição por outro. Mas vocês vão entender. Quando eu falo de reparo tecidual, dentro dessa gama, desse cesto aí, eu tenho cicatrização e regeneração. Quando eu falo de cicatrização, eu falo de um processo rápido. Vamos fazer uma analogia bem esdrúxula aqui, tá? Não me leve a mal, mas é para que vocês possam entender de forma mais clara. A cicatrização, ela é quando o seu prefeito aí da sua cidade, o governador, ele faz aquela operação tapa-buraco, aquela coisa bem porca mesmo, sabe? Só para tapar o buraco ali na época das chuvas, para dar um jeitinho no asfalto, né? Mas a gente sabe muito bem que logo depois, quando começa a chover de novo, os buracos ficam até maiores, né? Então, a cicatrização não foi tão efetiva assim. Ela foi a curto prazo, resolveu ali por um dia ou dois, mas não foi uma coisa legal, não ficou bonito, né? Então é isso que acontece quando nós temos, por exemplo, o processo de estrias na pele.
Nós temos a ruptura, o nosso organismo trata de cicatrizar aquilo de forma muito rápida, mas é com qualquer tecido, é um tecido sem qualidade, é opaco, é branco, é estranho, é fino, né? Então não é um tecido de qualidade, fica esquisito, né, aos nossos olhos ali, e a avaliação também. A regeneração não, a regeneração já é a substituição de um tecido danificado por outro igual ou melhor do que foi danificado. Então, seria realmente, se eu tive degradação de colágeno, a substituição por colágeno, e não por tecido de cicatrização, como o tecido de fibroplasia, que é a cicatrização, aquele tecido opaco, branco, sem vida, né? É um tecido de qualidade o da regeneração. Então, a regeneração tecidual, ela obedece todo o processo de inflamação, toda a sequência, né, as fases da inflamação. A cicatrização não, é rápida, nem obedece às fases da inflamação. Então, na regeneração eu tenho uma qualidade de tecido. E óbvio que eu, enquanto microagulhador que quero qualidade nos meus resultados, vou buscar regeneração. E qual é a diferença disso na prática? A diferença é porque as pessoas que acham que sabem microagulhamento faz o microagulhamento e aplicam um cicatrizante, acelera o processo e traz um tecido ruim, sem qualidade, que maqueia o processo, maqueia as estrias, por exemplo, mas que daqui a pouco elas estouram tudo de novo. Ai, nossa, a estria voltou. Não, ela nunca saiu daí. É porque você só maquiou com um tecido de péssima qualidade. Então a regeneração, o melhor caminho, porém, a regeneração leva tempo. Só o ciclo do colágeno a gente tem aí de 21 a 30 dias. Então, a gente precisa de um cronograma de tratamento, precisa entender isso para elaborar um bom programa de tratamento. Eu não vendo sessão de microagulhamento, eu vendo um tratamento, vendo continuidade, porque eu preciso disso. Eu sei que os resultados são cumulativos, eu sei que eu tenho um ciclo de colágeno a respeitar e eu tenho um intervalo ideal para respeitar. Tudo isso, obviamente, no meu curso Microtop. Outra coisa que eu preciso também compartilhar com vocês aqui é sobre os efeitos colaterais, né? Muita gente acaba fazendo o microagulhamento e, por não ter essas informações extras sobre microagulhamento, acabam fazendo coisas erradas ou mesmo se desesperando e errando por estarem desesperadas, né? Por isso que eu falo, não é só passar o roller para lá e para cá. Você precisa saber o que fazer, como fazer, você tem que entender o que é situação normal, você tem que ter a capacidade de reverter intercorrências, você tem que ter a capacidade de evitar as intercorrências e você tem que ter mais do que isso, a capacidade de identificar quando é uma intercorrência, quando é uma situação normal. Vou te dar um exemplo aqui. Nós temos o microagulhamento cosmético, que é um microagulhamento de permeação de ativos, né, o drug delivery, com milímetros aí menores que 0,5, mas nós temos também um microagulhamento com milímetros maiores que 0,5, 1,5, 1,0, 0,5, que são microagulhamentos que trazem inflamação. E aí eu tenho aqui alguns efeitos colaterais como vermelhidão, ardência, picada, ressecamento, aridez e descamação. Na terapia de indução percutânea de colágeno, esses itens são praticamente 100% de certeza que vão acontecer. E aí o indivíduo que não tem conhecimento, que só aprendeu mesmo ali em algum vídeo ou um colega ensinou, qualquer coisa do tipo, lógico, a pessoa acaba ensinando só a prática e não ensina para elas intercorrências, respostas fisiológicas, enfim, todo o resto, né, que é importantíssimo de saber. E aí o indivíduo faz o microagulhamento, no dia seguinte o paciente está vermelho, está inchado, está com ardência, está descamando e a pessoa fala, meu Deus, deu uma reação alérgica. Aí o indivíduo vai até parar no hospital, tomar antialérgico e tudo mais. Sendo que na verdade foi um procedimento normal que estava dentro do esperado quando você faz um microagulhamento de indução percutânea de colágeno. Você está automaticamente incitando o processo inflamatório. E inflamação é dor, calor, rubor, edema, perda de função, tudo isso. Então o indivíduo que não entende isso, ele realmente acha que fez alguma coisa de errado, ou então ele nem sabe mesmo quando identificar o que é errado, o que não é errado, o que é esperado, o que não é esperado. Por isso a grande importância da responsabilidade na atuação, dos cursos, dos bons cursos que te informem além do superficial, além do passa-roller para lá e para cá, mas que te ensinem toda a dinâmica, tá, do microagulhamento, desde o antes, o durante e o depois também. Falando de milímetros de agulha, para a gente poder começar a caminhar aqui para o encerramento dos nossos episódios sobre microagulhamento. Ah, tava tão bom, né? Eu sei, mas a gente também tem um conteúdo premium
que é dado no curso, e temos um conteúdo aqui gratuito que é liberado para vocês com algumas informações que também são válidas, mas que obviamente em 2 dias de curso a gente aprende muito mais, né? Então eu vim aqui compartilhar um pouquinho com vocês. Então, sobre os milímetros de agulha, a gente pode dizer o seguinte: como eu disse lá, nós temos 2 formatos de microagulhamento: o microagulhamento cosmético, que é um microagulhamento para permeação de ativos, o drug delivery, e temos o microagulhamento de indução percutânea de colágeno. Esse vai trazer inflamação, todo o processo de regeneração tecidual que eu já citei aqui, e requer todo aquele cuidado, manutenções e tudo mais. Dentro da nossa técnica, principalmente do Microtop, a gente trabalha com manutenções semanais, né, e toda uma dinâmica aí num programa de tratamento que a gente ensina. Óbvio, né, que a gente não pode fazer microagulhamentos isoladamente. E aí, pensando em milímetros de agulha, a gente tem aqui uma divisão bem clara sobre cosmético e indução percutânea. E eu falo que a principal divisão aqui é 0,5 para baixo, 0,5 para cima. De 0,5 para baixo, eu tenho toda a parte de permeação de princípios ativos. E isso é importante que seja ressaltado. Se eu quero só permear ativos, não tem por que usar um 0,5, usar um 7,5 ou 1,0. Sabe por quê? Vou estar gerando uma inflamação à toa. Para que eu quero gerar uma inflamação no couro cabeludo, por exemplo? Não quero, só quero permear o tônico, eu quero permear a vitamina, os agentes que vão atuar no folículo piloso, então não preciso de inflamação na cabeça. Por exemplo, também vou fazer um tratamento de melasma, quero aplicar um despigmentante em profundidade, eu não preciso gerar inflamação para isso. Se eu gero inflamação, eu trago prejuízos, então milímetros menores, 0,25. É o suficiente, eu não preciso mais que isso. Agora, se eu quero lesionar essa pele, se eu quero promover uma reação, se eu quero promover uma produção de colágeno, de elastina, eu quero mexer com esse organismo aí, 0,5 em diante. Tá? Então a gente pode trabalhar dessas 2 formas, mas tem que estar bem consciente qual milímetro eu devo utilizar para cada objetivo. Tudo começa no microagulhamento, não termina no microagulhamento, mas começa no microagulhamento. E se eu erro 1 milímetro, eu já começo errado. E se começa errado, não tem como terminar dando certo. Tá? Então, crescimento capilar, tratamento para a área dos olhos, melasma, trabalhar também em emagrecimento por meio de princípios ativos lipolíticos, tudo isso eu não preciso de milímetros gigantes e eu não preciso também de inflamação, eu só preciso permear o meu ativo. E aí o meu ativo vai ser o carro-chefe aí dentro desse tratamento para atuar na função específica a qual ele se propõe. Continuamos no próximo episódio, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até já! Estética Lovers Podcast. Apaixonados por estética.